Gênesis 3. No verso 6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Quem aqui que não conhece aquele cântico infantil, que é uma espécie de terror para as crianças, que diz assim: cuidado, mãozinha, o que pega. Tem uma parte desse cântico que diz assim: cuidado, olhinho, o que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho, o que vê. Esse cântico, ele nos lembra que algumas partes do nosso corpo podem ser instrumentos de pecado. E os nossos olhos, eles podem ser uma grande ferramenta de pecado nas nossas vidas. Esse texto que nós lemos aqui de Gênesis 3, ele nos conta, ele nos mostra que o pecado de Eva entrou pelos olhos. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. A Bíblia diz que Davi adulterou com Betseba, porque inicialmente ele ficou olhando do terraço da casa dele, da varanda da casa dele, para o terraço da casa dela. Jó, ele nos diz que ele jamais deveria colocar os olhos dele diante de uma donzela. Jó diz assim: eu fiz uma aliança com os meus olhos, de jamais colocá-los em cima de uma donzela. O apóstolo João, lá na sua primeira carta, no capítulo 2, ele vai alertar os seus leitores sobre a concupiscência dos olhos. Então, grande parte dos nossos pecados, eles têm início nos nossos olhares. E ao falar dessa questão, eu não tenho em mente apenas aquela que ficou conhecida como a segunda olhada, que lembra do pecado sexual. John Piper diz que o pecado do olhar é aquele que dura 6 segundos. Entre o primeiro e o segundo olhar levam-se 6 segundos. Esse é o pecado. Mas eu não tenho em mente só esse, porque existem outros olhares que revelam outros pecados. Existe o olhar de desprezo, que muitos de nós conhecemos muito bem ao dá-los, ou ao dar o olhar de desprezo, ou ao receber. Quantas vezes nós pecamos ao olhar com superioridade para alguém? E aqui naquele olhar existe deboche, existe diminuição, nós ridicularizamos o outro apenas com o nosso olhar. Existe o olhar que não está carregado de sedução e nem de desprezo, mas está carregado de ódio. Muitas vezes nós matamos alguém apenas com o olhar. Então, a Bíblia, ela nos lembra que o olhar possui um poder impressionante.
Lucas narra que quando Pedro negou Jesus pela terceira vez, ele nos dá a entender que na hora que Pedro acaba de negar Jesus pela terceira vez, Jesus passa por onde Pedro está e eles trocam olhares. Lucas diz assim: então o Senhor, virando-se, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia falado: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Lucas nos diz que assim que acabou de negar a Jesus, Pedro deu de cara com Jesus. Aquele flagrante, aquela cena terrível de um olhando para o outro mediante a palavra que Jesus lhe dissera, ele não acreditou e o negócio se cumpre. E quando a gente lê esse texto, o que você acha que Jesus disse para Pedro com o olhar dele naquele instante? Será que foi um olhar do tipo: não te disse? Eu falei para você? Eu te avisei. Você não quis acreditar em mim. Que coisa feia que você acabou de fazer comigo. Gente, se o olhar de Jesus tivesse esse tom, Pedro teria o mesmo fim de Judas. Ele não suportaria. Aquele olhar de Jesus para Pedro, narrado por Lucas, não teve um tom de acusação, de decepção. Porque se tivesse um tom de acusação ou decepção, Pedro ia se matar também. Esse olhar foi de Jesus para Pedro, foi o que sustentou Pedro durante os 3 dias em que Jesus esteve morto. Certamente que foi um olhar de compaixão, um olhar de estímulo, um olhar de alguém que diz assim: ó, fica firme, não desiste não. Então, os nossos olhares, eles podem e eles dizem muitas coisas. Existem muitas mensagens sendo transmitidas através dos olhares. E a Bíblia sabe disso. E é por causa disso que eles podem ser a porta de destruição das nossas almas. Muitas vezes, a Bíblia compara o olhar com a nossa condição espiritual. Por exemplo, a Bíblia fala de seres humanos caídos, compara-os com a cegueira. Ao citar o profeta Isaías, Paulo, ele vai dizer o seguinte sobre o povo de Israel: o coração deste povo se tornou endurecido e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos e se convertam, e por mim sejam curados. No livro de Apocalipse, Jesus disse o seguinte sobre a igreja de Laodiceia, aquela igreja autossuficiente que achava que não precisava de nada. Jesus disse assim: nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E é interessante que 2 versos depois dessa palavra, Jesus aconselha essa igreja a fazer o seguinte: compre colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Logo depois, provavelmente Paulo, orando pelos Efésios, ele tivesse esse colírio divino, quando ele diz lá no capítulo 1 assim: para que tenham iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, gente, diante de tudo isso, eu te pergunto:
Quantas vezes ao longo dessa semana você olhou para onde não devia ter olhado? E olhares são muito particulares. Olhar é uma coisa muito individual. Muitas vezes, na maior parte das vezes, só o cirurgião dos olhos, Deus, é capaz de perceber os nossos olhares. Quantas vezes essa semana você abriu sites que não deveria ter aberto? Olhou para coisas que não deveria ter olhado? Quantas vezes você olhou com ignorância, com desprezo, com ódio, com desdém para alguém? Então, se existe algo que pode ser, e muitas vezes é uma ferramenta, uma porta aberta para o pecado entrar nas nossas vidas, são os nossos olhos. Por isso que nós devemos seguir o conselho de Jó. Fiz uma aliança com os meus olhos. O 10º mandamento, ele diz: não cobiçarás. E de que forma é que nós cobiçamos? Principalmente. Então nós devemos agir assim, vigiando os nossos olhares. Davi, ele orou e pediu a Deus que colocasse um cadeado nos seus lábios. Nós deveríamos orar e também pedir para que os nossos olhos estivessem cadeados. Porque se nós não vigiarmos os nossos olhares, pode ser que venhamos a perder aquilo que é dito nas Escrituras. O que olhos não viram é o que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Então, se a gente ficar olhando para tudo que a gente deseja, pode ser que isso nos atrapalhe a ver aquilo que Deus tem preparado e que olhos ainda não viram. Então, enquanto estivermos cantando, pense sobre isso, confesse a Deus o seu pecado, para que você não dirija o seu olhar para aquilo que vai fazer com que o seu coração se desvie do Senhor. Amém.